Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nesta noite. Amém. Nós, um motivo de alegria, estamos aqui. Já fazia tempo que não estávamos de sábado aqui, né, pastor? Mas hoje, faz tempo, eu já estava Deus com saudade de você que não sabe. proporcionou hoje para nós estarmos aqui. Amém. Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao versículo de número 30. Aleluia. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus está neste lugar. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus. Mateus 11, 28. Glória. A única coisa que o crente não deve dar lugar é para o diabo. Mas para o Espírito Santo tem que dar lugar, irmãos. Tem que dar lugar para Deus operar. Tem que vir na igreja adorar a Deus, glorificar a Deus, abrir o coração para Jesus, confessar os pecados, se tem pecados não confessados, se humilhar diante dele, adorar o nome dele, chorar diante dele. Nós temos que adorar o nome dele, porque se você e eu se calarmos hoje, a Bíblia diz que as pedras, os pisos vão cravar no nosso lugar. Então não se cale, clame a Deus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Então, se você quer resposta de Deus, aprenda a clamar. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 11, verso 28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, inclina a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti neste momento, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, pela Tua santa, poderosa e maravilhosa palavra. Nos dá a Sua unção, a Sua graça nesta hora, Senhor. Que o Senhor possa operar em cada vida aqui nesta noite, possa trabalhar, como diz a Tua palavra, que o Senhor trabalha por aqueles que no Senhor confia e espera. Por isso, fala conosco nesta noite, ó Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto, todos os irmãos já ouviram ele, já conhecem. Ele é um texto conhecido, mas que nos ensina grandes verdades espirituais, que nos ensina qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é a vontade de Jesus para a nossa vida. E o convite de Jesus não é somente para pastores, ou somente para evangélicos, ou católicos, ou espíritas. O convite de Jesus é para toda a humanidade, para todas as nações, é para todos os povos, todas as línguas. Qual é o convite de Jesus? A salvação. Qual é o convite de Jesus? Meu Deus, meu Deus, alívio. meu Deus. Qual é o convite de Jesus? O alívio e a obra dele na nossa vida. Por quê? Porque este mundo nos quais vivemos, este mundo é o mundo que nos deixa cansados, sobrecarregados, oprimidos. Este mundo, talvez problemas familiares, problemas financeiros, conjugais, problemas lá no serviço, ou até mesmo ministeriais na igreja, problemas nós passamos na vida. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus convida a todos que estão cansados e a todos que estão oprimidos a ir até Ele. E indo até Ele, Ele promete aliviar o fardo. Indo até Ele, Ele promete renovar. Eu me lembro do texto do profeta Isaías, no capítulo de número 40, que diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os jovens, os mancebos, as crianças vão se cansar, pastor, vão desmaiar, mas quem espera no Senhor, disse o profeta Isaías, não vai se cansar e vai voar como as águias nas alturas. Está em Isaías capítulo 40. Por isso, se você se encontra cansado, oprimido, sobrecarregado, você está no lugar certo, pois a Bíblia diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Jesus está presente aqui nesta noite para renovar a sua força, para renovar o seu vigor, para renovar e restaurar as suas forças diante de Deus. Mas, irmão, eu não tenho força mais para orar, eu não tenho força mais para ir na igreja, eu não tenho força mais para me buscar a santificação da minha vida, para me buscar a presença de Deus, para me cumprir o chamado de Deus.
Deus te convida nesta noite a vir até Ele, porque você sairá daqui renovado e fortalecido pela presença do Espírito de Deus. Eu já não suporto mais a minha família. Eu já não suporto mais a minha esposa, o meu marido, o meu pai, o meu filho. Eu já não suporto mais aquele patrão que só me humilha no trabalho. Eu já não suporto mais aquela pessoa. Eu já estou cansado. Eu já estou oprimido por Satanás. Venha até Jesus nesta noite. Ele promete te aliviar. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará, diz a Bíblia nos Salmos. Confia neste Deus. Confia no Senhor Jesus. Entregue-se totalmente a Ele, porque Ele está aqui para renovar tuas forças. Ele está aqui para renovar. Ele está aqui para te livrar da opressão maligna. Da opressão. Quem está oprimido, Jesus convida a ir até Ele. O que é uma pessoa oprimida? É uma pessoa que vive triste, na tristeza, no desânimo. Para ela nada está bom, para ela parece que tem alguma coisa sobre ela. Tem algum espírito agindo na vida dela. Tem algum demônio influenciando ela com pensamentos negativos, setas do diabo, opressão maligna, opressão até mesmo humana. Opressão humana. Porque se vemos o contexto desse texto, Jesus está chamando o povo para ir até Ele. Por quê? Porque nesta época havia um jugo. Qual era o jugo que estava sobre os judeus? O jugo dos fariseus. Os fariseus eram homens extremamente religiosos, extremamente fanáticos. Então eles faziam várias regras. Eles catavam a lei de Moisés, faziam mais um monte de ordenanças, de leis, de regras, de tradições, e eles obrigavam os homens a cumprirem as regras e doutrinas de homens que eles mesmos criaram. Por isso Jesus foi duro com eles. E uma vez ele estava comendo com os discípulos, os fariseus falaram assim para ele: olha, por que os teus discípulos comem e não lavam a mão 7 vezes como nós lavamos? Por que eles fazem isso? Porque a lei dos fariseus tinha que lavar, o costume deles para a pessoa se alimentar tinha que lavar 7 vezes as mãos. Então Jesus falou: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele, porque é do coração do homem que saem os maus pensamentos. Então Jesus vai dizer: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então a tradição legalista dos fariseus, ela era um jugo que oprimia os israelitas, era um jugo que deixava eles sem alegria de servir a Deus, mas serviam um Deus que não conhecia e serviam este Deus com medo e com temor e oprimidos pela religião da época. O que Jesus quer nesta noite é que você sirva a Ele sem ser oprimido, sem ser oprimido até mesmo pelo Evangelho, sem ser oprimido até mesmo pelas igrejas evangélicas, pelo legalismo evangélico, sem ser oprimido pelas doutrinas humanas. Quantas pessoas, pastor, nós conhecemos que foram excluídas da igreja porque não deram dízimo? Quantas pessoas foram excluídas pelo sistema opressor de muitas denominações? Por quê? Porque oprimiram aquelas pessoas com doutrinas humanas, com regras humanas. Então elas foram oprimidas. Hoje, se você vai conversar com elas, elas não querem mais saber de igreja, não querem mais saber disso e daquilo. Hoje o nome pastor se tornou chacota, se tornou um sinônimo de ladrão, de corrupto. Você vai conversar com muitas pessoas aí fora, por quê? Por causa da opressão, da avareza. As pessoas estão oprimidas pela religião. Se você olhar, as pessoas estão oprimidas pela política. Hoje ninguém mais confia em política. Hoje ninguém confia em política. Eu duvido que você confia totalmente no político. As pessoas já não confiam mais no político. Muitos já não confiam mais na religião. Muitos já não conseguem confiar nem com aquele que dorme junto ou com aquele que mora debaixo do mesmo teto. A opressão, irmãos. A opressão do inimigo. A mente oprimida. Jesus promete que aqueles que vão até Ele, Ele alivia. Ele tira o fardo. Ele alivia das opressões. Pessoas que não conseguem dormir porque tem uma conta para pagar. A promessa de Jesus é alívio. Graças a Deus. O pastor, Glória a Deus. pastor, líder da igreja primitiva, o apóstolo Pedro. Seu irmão tinha morrido. Tiago foi decapitado por Herodes.
E mandou, ele viu que isso aí agradou os judeus, pastor Josué. Então, ele catou Pedro e prendeu. Pedro estava preso. Mas a Bíblia diz que ele dormia profundamente, o sono dos justos, o sono de quem está sossegado, o sono de quem está tranquilo, o sono de quem não tem nada a temer e porque não deve, quem não deve não ter, um sono que a Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes pousar tranquilo. E a Bíblia diz que a igreja não aceitava aquela situação. Então a igreja se reuniu na casa de uma irmã e começaram a orar. E a oração da igreja chegou até os céus. Deus envia um anjo, o anjo entra dentro daquela cadeia, acorda Pedro, Pedro achava que era um sonho ainda, liberta Pedro daquela prisão. Qual é a moral da história? Pedro foi até Jesus e foi aliviado. Um homem que era afoito, um homem que vivia afoito, agora vivia aliviado. Por quê? Ele sabia que no outro dia ele ia morrer e estava dormindo. Talvez uma conta ou uma palavra que alguém fala para nós já tira o sono, já tira a paz. Então está faltando o que, irmãos? Está faltando os irmos até Jesus. Irmos até Jesus, indo à igreja, ouvindo a palavra dele. Irmos até Jesus na nossa casa, dobrando o nosso joelho, meditando na palavra dele, orando e chorando diante dele. Porque quando formos até Jesus, a opressão vai embora. Meu Deus! A preocupação, a ansiedade vai embora. Porque eu vou até Jesus. A Bíblia diz, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E Pedro ia até Jesus, então ele estava aliviado. O homem que outrora era afoito, tomava decisões precipitadas, agia precipitadamente, agora aprendeu a esperar, a confiar em Jesus, e até na prisão estava dormindo. Você está lá na sua casa, a casa é sua, você tem seu trabalho, e talvez não consegue dormir. Imagine se você fosse Pedro, então, sabendo que você ia morrer amanhã. Será que você ia dormir na prisão ou ia passar a noite em claro? Meus irmãos, este é o Evangelho de Jesus. É isso que ele faz na nossa vida. É isso que ele faz na nossa alma. Tem pessoas achando que a principal preocupação de Jesus é encher você de dinheiro, é encher você com dinheiro. Não é, irmãos, porque dinheiro não traz paz. Pedro não tinha dinheiro, não tinha ouro, não tinha prata. Estava preso, mas tinha paz. Ele não era rico, ele não era um milionário, mas ele tinha paz, ele tinha Jesus. Então se você tiver Jesus, se você for de Jesus, e Jesus for seu, o seu amado for seu, então você terá paz, terá alívio, terá segurança para dormir até numa prisão sabendo que amanhã você vai morrer. Olha só o que o Evangelho de Jesus faz. Pedro estava ali, mas ele ia até Jesus. E indo até Jesus, dormiu no meio da cadeia. E quantos mais casos da Bíblia poderíamos aqui falar nessa noite? De pessoas que foram aliviadas, porque foram até ele. Zaqueu, um homem oprimido. Talvez não por fora, porque ele era invejado pelos outros, porque era um homem rico, era um homem cheio da grana, mas era um homem oprimido. Tão oprimido que era, que ele precisava ver quem era Jesus. Tão oprimido que era, que todo aquele dinheiro que ele teve não lhe trouxe segurança, não lhe trouxe paz, não lhe trouxe prazer, nem alegria. Então ele tem um encontro com Jesus, ele vai até Jesus, ele já está cansado daquela vida de roubalheira, de cobrador de impostos, ele já está cansado daquilo, e quando ele vai até Jesus, aprende de Jesus, então ele se desfaz de metade dos seus bens, ele vai restituir 4 vezes mais aquele que eles roubaram, e então Jesus disse, hoje houve paz e salvação nesta casa, porque este também era filho de Abraão. Então ele foi até Jesus, estava cansado daquela vida de pecado, oprimido por Satanás e pelas pessoas que moravam ao redor dele, que conviviam com ele, chamaram de ladrão, chamaram de impostor, chamaram de traidor, mas quando ele se encontra com Jesus, aquela opressão vai embora, aquela canseira e enfado vai embora. Canseira, irmãos. Porque tem muita gente que interpreta a canseira só como um cansaço de trabalho, de um dia pesado de trabalho. Mas isso é muito mais profundo, irmãos, do que uma canseira somente de um dia de trabalho. Isso é uma canseira que faz a pessoa já não querer lutar mais, não querer mais ter uma vida com Deus. Então, vá até Ele hoje, porque Ele tem algo novo para a sua vida. A segunda ordem de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo.
Então o primeiro passo é irmos até Ele. O segundo passo é tomarmos sobre nós o seu jugo. Qual é o jugo de Jesus hoje, irmãos? Qual será o jugo de Jesus? Eu gostaria de ler 2 Coríntios. Você que tem a Bíblia, vamos ler o jugo de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao 17, ao 18. Aqui vai falar sobre o jugo do mundo, do diabo, o jugo de Deus, de Jesus e da sua palavra. Vamos ver. Diz assim, 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial, o diabo? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Jugo de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo então de Jesus, a qual vemos nesta palavra? Para o discípulo tomar a cruz. Quem quer vir após mim, quem quer me seguir, o que disse Jesus? Renuncie a si mesmo, tome sobre si mesmo a sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus nós devemos tomar. O jugo de Jesus nós devemos tomar. E não é pesado, irmãos. É mais leve que o que o mundo oferece. Graças a Deus. É mais leve do que o diabo oferece. É mais gostoso e prazeroso do que a oferta que o pecado e que o jugo da escravidão do Egito oferece. Pois o jugo de Jesus é um jugo suave. O fardo de Jesus é um fardo suave. E qual é esse fardo, portanto? Nós vemos aqui em Coríntios que Paulo fala sobre o jugo desigual. O que é um jugo desigual? Jugo era uma madeira que prendia 2 cavalos ou 2 bois. E como seria o jugo desigual? Se eu tentar prender um cavalo e um boi no mesmo jugo, então era um jugo desigual. Um dos 2 animais iriam sofrer mais, ou o cavalo ou o boi. A mesma coisa que tentar colocar um leão no jugo e depois colocar um cordeirinho do lado dele, para os 2 andarem e puxar a carroça. Não daria certo. Isso é um jugo desigual. Então Paulo está dizendo que aqueles que vão até Jesus não devem se colocar no jugo desigual. Aqueles que tomaram o jugo de Jesus não devem estar no jugo desigual. E o que vemos acontecer hoje, irmãos? Pessoas que são evangélicas, que namoram com pessoas do mundo. Já em alguns jovens até nem me dizem, mas eu vou converter ela, eu vou ganhar ela para Jesus. E quando você vai ver a história, é a pessoa que leva o outro para o buraco. Jugo desigual. A pessoa é crente, é cristã. Só que lá no trabalho dela vai ter uma festinha. Nessa festinha não pode ir as mulheres, ou as mulheres que vão, os maridos não podem ir. E a pessoa vai lá. É um jugo desigual. Porque que parte temos aquele que serve a Deus com aquelas imundícias que as pessoas fazem lá no mundo? O que parte tem aquele que é de Deus com Belial? Porque Jesus mesmo falou na palavra: que concórdia há entre Cristo e Belial? Cristo é de uma maneira, Satanás, Belial. Então você deve procurar andar com quem tem o mesmo jugo que você. O jugo de Cristo, o jugo do temor de Deus, o jugo da santidade. A Bíblia diz para sairmos e se apartarmos de tudo que é imundo. Então a Bíblia diz: Deus
será para nós Pai, e nós seremos para Ele filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então esse é o Evangelho, irmãos, é mudança drástica e radical. É nós sermos transformados, como eu falei aqui quarta-feira, de acordo com a imagem de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Não foi para mim e você, vimos na igreja somente, tivemos um alívio e acabou. Isto não é o Evangelho. Além de você ser aliviado, agora Ele vai colocar o jugo dele em você, e você vai aprender a andar como Ele andou, você vai aprender a sentir os mesmos sentimentos que Ele sentiu, e a viver pela fé nele e para a glória dele. Então vai dizer como Paulo: já não sou eu que vive, Cristo vive em mim, porque o jugo dele já está em mim. Por que Pedro dormiu então? Porque Cristo vivia nele. Por isso que ele dormiu naquela situação. Por isso que ele dormiu mesmo sabendo que ia ser morto. Por que Zaqueu se desfez de tudo aquilo que era valioso para ele quando ele estava no mundo? Agora teve um encontro com Jesus, então aquilo para ele já não era mais valioso, porque ele encontrou a pérola de grande valor que é valiosa. Ele tomou sobre ele o jugo de Jesus. Então quando nós se encontramos com Deus, irmãos, as nossas prioridades, a nossa escala de valores é mudada, é transformada. O que para nós no passado era valioso, já não é mais. E o que para nós no passado nós não tínhamos nenhuma importância, agora hoje tem mais importância. Por quê? Porque Jesus, ele muda o nosso pensamento, muda a nossa visão, muda e nos transforma numa nova criatura para a glória de Deus. É o Evangelho, irmãos. Nicodemos, um homem caridoso, um homem religioso, um homem piedoso, um homem bom, um homem que servia a Deus e que não concordava com aquelas tramóias que os fariseus queriam matar Jesus. Ele não apoiava aquilo. Mesmo assim não ia para o céu. Ele chegou para Jesus e disse: Jesus, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Desse jeito que você está, Nicodemos, você não vai. Primeiro você precisa nascer de novo, aleluia. Não adianta nada você ser caridoso, ser piedoso, ser bonzinho. Você tem que nascer de novo. Tem que tomar o meu jugo. Tem que aprender de mim. Tem que nascer da água e nascer do Espírito. Então você vai ao reino dos céus. Este é o jugo que Jesus te oferece hoje, irmãos. O jugo do novo nascimento. E depois que eu tomei o jugo de Jesus, acaba, irmãos? Será que acaba? Não acaba lá. Vamos voltar no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Discipulado. A palavra discípulo significa aprendiz. Aquele que quer aprender. Aquele que quer conhecer o teu Salvador. Quantos crentes, irmão, que vêm na igreja por vir? Quantos crentes que vêm na igreja somente por vir? Ou que canta somente por cantar? Ou que ora somente por orar? Mas não quer conhecer Deus. Não quer se aprofundar em aprender de Jesus. Não quer. Ele vai na casa dele, na casa dela. Se você fazer uma escala de valores, passa horas e horas na frente da televisão, mas não consegue ficar 10 minutos meditando na palavra de Deus. Passa horas e horas fazendo tantas coisas, mas não consegue dobrar os joelhos e falar com Cristo. Não consegue aprender dele, esperar nele, buscar a sua palavra, examinar a sua palavra. Então, irmãos, não tem como você ter descanso para a alma. Não tem como você ter a segurança que Paulo tinha, a segurança que Pedro tinha, a certeza que esses homens tiveram. Não tem como, por quê? Porque isso é resultado, isso é fruto de uma vida de comunhão com Deus. E quem não tem uma vida de comunhão com Deus, não terá a segurança que eles tiveram, ou que hoje os salvos têm. Não tem essa certeza, não tem essa fé. A convicção de Paulo era tão grande, irmãos, que ele dizia: nem os anjos podem me separar do amor de Cristo. Isso é fruto de uma vida de comunhão com Deus, de um discipulado, de um aprendizado. Paulo tinha aprendido de Jesus. Na Santa Ceia mesmo ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, ele tinha recebido, ele tinha aprendido de Jesus e agora estava ensinando a igreja de Corinto. O que você está recebendo de Jesus até hoje? O que você está aprendendo dele nesta noite, que você pode passar para as pessoas lá fora, para as pessoas que moram com você? O que você está recebendo dele hoje, que você pode passar para as pessoas lá no teu trabalho, ou até mesmo para pessoas que você nunca viu na vida? O que você está aprendendo dele para a sua vida prática? Para você aplicar na sua família, para você aplicar no teu trabalho, para você aplicar no teu casamento, para você aplicar na tua vida com Deus? O que você está aprendendo dele?
Você está crescendo na graça e no conhecimento, como diz a Bíblia? Porque Jesus disse, olha, aqueles que vêm a mim, eles vão ser aliviados, eu vou dar a eles o meu jugo, o meu fardo, e eles vão aprender de mim. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Eles vão ter um encontro comigo e eu vou ensinar eles como deve andar, como deve ser, como deve sentir. Eu vou ensinar para eles cada passo. Quando Jesus encontra Pedro, a primeira palavra que Jesus fala para Pedro é: vinde após mim, eu vou ensinar você a pescar almas. Eu vou ensinar, Pedro, você vai aprender de mim, você vai me observar e você vai ver como é que eu pesco as almas lá no mundo, como é que eu prego, como é que eu ensino, como é que eu oro com meu Pai, como é que é a minha vida, meu testemunho. Você vai aprender de mim, então você vai fazer igual eu estou fazendo, aleluia. Eu vou viver em você e o meu poder vai agir através de você. Isto é, irmãos, o que essa palavra está dizendo. Deus quer agir através de você. Não é só através do pastor, não é somente dentro dessas paredes, porque você leu lá em Coríntios, vocês são o templo de Deus. Vocês são o templo de Deus. Então aonde você for, Deus está com você e Deus está andando no meio, está agindo e operando na sua vida. Aprendei de mim, aprenda dele nesta noite. Ele quer que você aprenda dele, ele quer que você se aprofunde nele. Chegamos num culto hoje, abrindo parênteses para não perder o ensejo, nas igrejas hoje modernas, evangélicas, hoje, a 1 hora, 2 horas, 3 horas de louvor. Você vai à igreja por aí, se você quiser visitar, vai e veja como está o andamento. É 1, 2 horas de louvor, de cantoria, e canta tanto quanto tipo de hino, até hino que é heresia, que não tem nada a ver com a Bíblia, depois mais um monte de profecia, revelação, que tem mais poder e autoridade do que a palavra, e não tem ensino da palavra, não tem aprendizado da palavra. Então onde vamos pararmos? Aonde vai chegar o caminho das igrejas? É louvor, é festa, é show, gospel, é tantas e tantas bagunças e badernas. Mas o que Jesus nos ensinou, que devemos aprender dele, ninguém mais sabe. Você vai conversar com um crente que tem 1 ano, 10 anos, 15 anos de conversão, não sabe nada, nem o beabá da palavra de Deus. Por que não sabe? Porque não aprendeu dele. Meu Deus. Aí muitos usam a desculpa, mas não teve ninguém que me ensinou. Irmãos, na igreja que eu congreguei, não tinha ninguém que ensinava também, mas tinha Deus, tinha um monte para orar, tinha a Bíblia na minha casa para me ler. Às vezes sobrava algum dinheiro, meu pai me dava, ela comprava alguns livros, alguns dicionários bíblicos para estudar. Tinha pregadores que podiam nos ensinar mais também, que nós procurávamos ouvir, comprar os DVDs talvez, ou talvez ir na internet. Tinha estudos bíblicos, e assim Deus foi acrescentando conhecimento, através de revelação, pela oração no monte, através de estudar a palavra de Deus, através de meditar, e até mesmo em sonhos. Deus já revelou coisas na palavra de Deus para mim, creio que o pastor Josué também. Porque Deus é assim, irmãos, só vai aprender quem quer. É igual a escola. Todo mundo que vai obrigado na escola sai de lá burro, não aprende nada. Se você perguntar hoje o que ele aprendeu, não sabe por quê. Foi obrigado, foi por força, estava o professor, estava falando lá, a mente dele estava lá no jogo de futebol depois, ou na menina que ia ficar, estava em tudo que essas coisas, não aprendeu nada. Assim está acontecendo na igreja, irmãos. As pessoas vêm e vão, não conseguem absorver o que é pregado, não conseguem entender, não conseguem aprender. Por que não consegue? Será que a culpa é do pastor, do pregador? Será que a culpa é de alguém? Não, a culpa é da pessoa. Porque se a pessoa se esforçar, tiver bom ânimo e quiser realmente, irmãos, aqui nessa noite está o Deus da sabedoria. E a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Não pense você que eu sou melhor que você, não. Pelo contrário, eu posso ser tão mais pecador do que você que está sentado aí. Tão pior aos olhos de Deus, e você pode ser melhor. Mas Deus só vai dar graça, sabedoria e unção para quem estiver buscando, se humilhando, como uma criança pedindo, Deus vai conceder. Aprendei de mim. Observem a mim, Jesus está falando. Observem o quê? Observem que eu sou manso e humilde de coração. Quem quer descanso para a alma aqui nessa noite? Quem quer descanso para a alma aqui nessa noite? Olha só o que diz a Bíblia. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então vocês vão achar o que vocês estão buscando. Vocês vão encontrar o descanso para a vossa alma. Aleluia. Eu quero descanso.
eu não consigo achar descanso para minha alma. Não vai conseguir mesmo, porque você só vai encontrar quando aprender dele, quando examinar a palavra dele, quando observar a palavra dele. O apóstolo Paulo foi pregar numa certa igreja, e foi sua última mensagem. Ele ia embora daquele lugar. E perto da meia-noite havia um jovem chamado Eutico. Eutico estava na janela. E Eutico, enquanto Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, estava pregando, sabe o que ele já estava fazendo? Alguém que sabe? Dormindo dentro da igreja, na janela. Por que será que ele estava na janela? Eu acho que tinha hora que ele dava uma espiada no pregador, Paulo, depois ele dava uma lá na janela, o que estava acontecendo lá fora. Se as crianças estavam brincando na rua, se estava tendo festa, se alguém estava lá nas lojas, só espiando, tipo o crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, na janela. E a Bíblia diz que aquele jovem pega no sono, cai e morre dentro da igreja. Só que Paulo era homem de Deus. Paulo coloca a mão naquele homem, ora, e aquele jovem ressuscita novamente. E a Bíblia diz que o discurso de Paulo então se prolongou pela noite inteira. Foi a fio na palavra. Assim eram os pregadores apostólicos. Assim eram os pregadores heróis da fé. John Wesley, Charles Haddon Spurgeon, onde os cultos deles eram 2 horas e a palavra oração. Louvor na minoria. E eles pregavam. E eles ensinavam o evangelho, as pessoas se convertiam e as pessoas caíam em si. Hoje, irmãos, hoje se o pregador pregar mais que meia hora, misericórdia. O crente só falta murmurar. Hoje, se o culto passar 10 minutos do horário, o crente já não quer mais. O que está acontecendo com o evangelho hoje, irmãos? Está faltando compromisso para nós, irmãos. Porque quando você está diante daquilo que você gosta, você nem vê a hora passar. Quando você está diante de Jesus, e você tem prazer em estar diante de Jesus, ouvindo a palavra, independente que seja eu que prego, seja o pastor, ou seja quem for, quando você tem prazer em estar na presença de Deus, você não vê a hora passar. Você não vê o tempo passar. Você tem sede e fome de Deus. Como diz o Salmo 42. Assim como a corça anseia por águas, assim, meu Deus, a minha alma tem sede de ti. Então, se você tem sede de Deus, você não vai medir esforços. Assim, então, você vai encontrar o descanso para a sua alma, quando você aprender de Jesus. 2 características de Jesus: mansidão e humildade. Diz aí, mansidão e humildade. Mansidão e humildade. São essencial, irmãos, para quem quer ter paz na vida, para quem quer ter descanso para a alma. Mansidão e humildade. Não é poder, pode ver que não é poder, não é dinheiro, não é falar bonito, não é ser culto, não é ser inteligente que vai ter descanso para a alma, mas é ser manso e humilde de coração. Então quem aprende isso de Jesus vai ter descanso para a alma. Por que manso? Você já viu aquelas pessoas que são iradas, que agem na ira? A Bíblia diz que a ira do homem impede a justiça de Deus. Então pessoas que só agem na ira, no instinto humano, animal, demoníaco, de vingança, de superioridade, de orgulho, de soberba, que é contrário à humildade. Então essas pessoas não têm descanso para a alma. Adolf Hitler, um homem extremamente que agiu na ira, que agiu na soberba. Ele achava que ia purificar o mundo. Qual que era a ordem dele para os soldados alemães? Vamos matar todos os judeus e todos os negros. Vamos acabar com esta raça e vamos criar uma raça alemã pura. Então, com essa soberba, com essa prepotência, ele foi instrumento do próprio Satanás na face da terra. Mas Jesus foi um instrumento de mansidão e de humilhação, de humildade. Até hoje o nome dele é glorificado. Até hoje as pessoas se rendem à mansidão e à humildade de Jesus Cristo. Glória. Porque se Jesus Cristo quisesse hoje, irmãos, mostrar toda a sua glória para todo ser vivente, ele mostraria. E todo ser vivente ia cair de joelhos e confessar que ele é Senhor. Mas ele não quer dessa maneira. Ele não quer pela força. Ele não quer pela violência. Porque se ele quisesse, ele viria pela força. Mas ele mesmo fez o convite. Quem quiser me seguir, quem quiser vir a mim e ser aliviado, tem alguns passos. Então é nós que devemos querer. Isso vai partir de você hoje. Se você quer ser mais crente, se você quer ter um compromisso maior com Deus, se você quer ter alívio para a sua alma, descanso para a sua alma, se você quer aprender de Jesus, quer tomar o jugo dele na sua vida, meu Deus, não vai de Jesus, porque a parte dele ele faz.
você tem que fazer a sua. Para encerrar, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a pessoa que é mansa, a pessoa que é humilde de coração, ela tem o jugo de Jesus. Este jugo é suave e este fardo é leve. Alguns dizem que doce é a vingança, mas não é, a vingança é amarga. Só será doce para Deus, pois a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Mas quem age pela vingança e não pela mansidão, este está colhendo o amargo para a vida, algo que é pesado. Mas aquele que é manso, humilde de coração, este é suave, a sua alma é suave, a sua vida espiritual é suave, é leve. Por quê? Porque tem descanso para a alma. Por isso você vai ver Pedro dormindo na cadeira. Tinha descanso para a alma. O fardo dele era leve, o fardo dele era suave. Por quê? Porque o fardo dele era o fardo de Jesus Cristo. Quando o fardo era somente de Pedro, Pedro não tinha paz, não tinha alívio, não tinha sossego. Ele mesmo disse para Jesus: Jesus, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pescar nenhum peixe. Ou seja, ele não descansou. Ele tentou com a força dele, ele tentou do jeito dele, mas não teve jeito. Então quando Jesus entra no barco dele, ele só dá uma só palavra: Pedro, lança a rede do seu lado direito aí. E Pedro lança a rede e a rede vem multiplicando peixes. A pesca milagrosa. Então, se nós queremos, irmãos, que Jesus age em nossa vida, devemos deixar de agir com a força da carne, agir com a força da fé. Deixar Jesus entrar na nossa vida, tomar o jugo dele, e quando ele entrar no nosso barco, ele vai fazer o que nós tentamos fazer a vida inteira, com a nossa força, com a nossa ciência, com a nossa inteligência, e não conseguimos fazer. Pessoas que tentam converter na força outras. Tem pessoas aqui nessa noite. Quer converter na força. Quer obrigar a pessoa a ser crente. Quer obrigar, você tem que ser assim, mulher. Você tem que ser assim, minha filha. Você tem que ser assim, meu filho. Deus está mandando dizer para você: não é desse jeito que agimos. Você tem que mostrar primeiro a mudança na sua vida, para depois aquele que está lá no teu lar ver a mudança em você, ver a luz de Deus em você. Então não vai precisar ninguém forçar, não. Ele vai vir por livre, espontânea vontade, atingido pela graça e pelo Espírito de Deus que está na tua vida. Aleluia! Assim Deus age. Aleluia. Zaqueu foi um instrumento de Deus. Quando ele se converte, as pessoas veem a glória de Deus na vida dele. Assim Deus quer fazer na sua vida. Amém? Vamos se colocar em pé nesta noite, fazer uma oração. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, são as palavras do Senhor nesta noite, meu Deus. São as palavras de salvação e de vida eterna. Meu Deus, meu Deus. Ajuda cada um de nós, ajuda este irmão, ajuda esta irmã, este jovem. Ajuda-nos a irmos até Jesus, a tomarmos sobre nós o jugo e o fardo de Jesus, que é suave e que é leve. E ajuda-nos também a aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, para que então encontremos o descanso tão buscado, tão desejado, tão procurado pela nossa alma, Senhor. Ajuda este irmão, esta irmã hoje a encontrar no Senhor a segurança, a vida eterna, a paz, a alegria que só vem do Senhor, do teu poder, Pai. É o que eu peço a Ti nesta noite, Senhor, e já lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Despede cada irmão, cada irmã em paz para os seus lares, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém.